Vamos tratar então aqui da transação tributária como espécie de extinção do crédito tributário, tá bom? O que é a transação? Transação é um negócio jurídico entre as partes que vão realizar uma composição, uma concessão mútua de direitos, tá? Para que eu possa perder de um lado, perder do outro e chegar a um objetivo que no nosso caso seria a extinção do crédito tributário. A transação, como qualquer outra forma que eu tenho de extinção do crédito tributário, salvo parcelamento, tá? Salvo pagamento, tá? Eu tenho que ter uma lei específica para tanto. Então aqui nesse caso, a transação, se eu não tiver uma lei específica que preveja quais as formas de transação, não pode ser feita a extinção do crédito tributário por meio da transação. A transação vai funcionar mais ou menos como acontece na conciliação, como acontece nos acordos, em que parte cede um ponto, parte cede outro ponto, e aí você faz uma composição, ninguém vai ter o direito pleno, cada um vai perder um pouco desse direito, para que você possa chegar num acordo. Um negócio jurídico, então, que seria um acordo mútuo, onde há concessão dos dois lados. O problema é que a concessão feita para a extinção do crédito tributário, por necessitar de uma lei específica, eu preciso de uma lei que venha tratar exatamente desses pontos da transação. Como será feita, então, a transação? Beleza? Então, se eu não tiver essa lei, não há possibilidade de transação. Agora, a gente teve a MP 899, lá de 2019, que veio logo em seguida a lei de conversão, a 13.988 de 2020, que é uma lei de conversão para fins de transação tributária. Essa norma, então, ela traz uma composição com a possibilidade do fisco federal fazer uma transação com o contribuinte, chegando ao ponto de ter um desconto de até 50% no geral, tá? No geral, dos tributos, desde que o contribuinte pague o valor ou à vista ou com menos parcelas possíveis. E, dependendo da situação, quando for lá microempresa, empresa de pequeno porte, OCIP, OS, cooperativas, entidades educacionais sem fins lucrativos, dependendo da situação, eu posso chegar até 70% de desconto. Só que esse desconto que é dado pela administração pública, em que ela perde receita, ela perde parte da arrecadação, ela tem uma contrapartida. O contribuinte, então, tem que pagar esse tributo o mais rápido possível, à vista ou em poucas parcelas, tá? Se eu não me engano, eu acho que nem parcela tem nessas questões quando você chega ao máximo de desconto, tá bom? Então, ali que eu fiz, a administração pública perdeu parte do valor que ela tem direito, o contribuinte perdeu a possibilidade de utilizar mais tempo de pagamento daquele tributo, já que ele poderia fazer um parcelamento, tá? Mas desde que você tenha essa composição. Então, analisando toda uma estrutura da empresa, viabilidade econômica, manutenção do mercado, tempo de cobrança daquela ação judicial, patrimônio que tem naquela pessoa jurídica, tudo isso é avaliado, tudo isso é analisado. E aí sim há a possibilidade de você conceder a transação. A transação, então, dessa forma, extingue o crédito tributário. Mas extingue todo o crédito tributário? Todo o crédito tributário. Então, se eu tenho uma cobrança lá de R$1 milhão e consigo desconto de 50%, paguei os 500 mil, extingue todo aquele valor de 1 milhão. Então não é só parte do valor, não. A transação permite que extinga todo aquele crédito tributário que está sendo cobrado. Beleza? E aí vem um ponto que eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Até eu gosto de fazer um desenho, poderia fazer numa lousa que não tem lousa. E se eu riscar a parede aqui, a mulher vai matar? Então é melhor eu fazer no papel, tá? Aí eu quero que vocês façam o seguinte. Artigo 172 do Código Tributário Nacional traz como forma de extinção do crédito tributário, em conjunto com o artigo 156, a remissão. Mas qual remissão? A remissão, então, com 2 S, beleza? Essa remissão com 2 S promove a extinção do crédito tributário por meio do perdão. O fisco, então, bonzinho, vai perdoar a dívida daquele contribuinte, vai perdoar o valor tributo. Só que eu não vou criar nenhuma regrinha para que o contribuinte, como se diz, cumpra algo. Por que não? Se ele tiver que cumprir algo para fazer remissão, não seria uma remissão com 2 S. Seria uma remissão de cumprimento da obrigação. E aí eu teria aquela remissão com C cedilha. Então a remissão desse artigo 172 é a remissão com 2 S, é o perdão. Não há nem sequer a possibilidade de fazer uma transação. Se eu caracterizar uma transação ali, eu vou para o artigo anterior. Não vou me falar então de remissão, beleza? Essa aqui é o perdão. O fisco, por algum motivo, quer perdoar a dívida tributária e perdoa aquele contribuinte. Esse perdão, essa remissão, também não se confunde com a anistia. A anistia é o perdão da multa tributária, da punição do tributo, né? Pelo descumprimento da obrigação principal ou obrigação acessória.
teria então a possibilidade de cobrar a penalidade pecuniária, mas eu deixo de cobrar. Se eu deixar de cobrar a multa, a penalidade, estou falando de uma anistia e não de uma remissão como forma de perdão do tributo, beleza? Então aqui, para eu não confundir remissão com C cedilha com remissão com 2S, já que na hora da explicação fica fácil, fica fresco na cabeça da gente, e na hora da prova a gente acaba esquecendo, até por conta do nervosismo, até por conta do cansaço da prova. Geralmente você deixa fazer a prova tributária por último, né? Não sei por que faz isso. Deixa a prova tributária primeiro, porque já está com a cabeça fresca. Vai acertar 5 questões ou as 10 questões do concurso e fazendo então a prova da ordem, fazendo a prova tributária primeiro, tá? Mas já que você deixou por último, a gente tem que fazer um macete para você ter a cabeça um pouco mais relaxada. E aí é o seguinte, vamos lá fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho para vocês aqui e eu quero que vocês façam no caderno para vocês acompanharem depois, tá? Vocês vão escrever numa folha, no caderno, isso aqui, tá? Dá pra ver aí? Remissão? Dá, né? Pelo menos estou vendo no quadradinho que dá pra ver. Remissão. E deixem esse espacinho aqui, ó. Que é esse espacinho aqui que a gente vai fazer o diferencial da remissão com C cedilha e a remissão com 2S. Até hoje, minha mãe vai me matar, porque ela é carola de igreja, né? Mas eu não lembro o nome desse negócio aqui, que a gente vai na missa e fica ajoelhado lá para rezar, tá? Tem um nome isso, eu não sei o nome, mas ainda eu vou tentar descobrir, beleza? Mas esse negócio que a gente fica ajoelhado para rezar, eu vou então até a igreja e vou fazer o meu pedido. Quem me ensinou isso foi um professor de foi um professor de 8ª série de português. Que como a gente tem a língua portuguesa muito complicada, muitas palavras têm lá som de S e é Z, som de Z com X, X, C cedilha, então a gente confunde muito. Então por isso ele trouxe alguns macetes pra gente e eu lembro desse macete de 8ª série. Achei que nunca ia utilizar esse macete, vou utilizar então na sala de aula com vocês. E aí vocês fazem o seguinte, aqui a gente tem o quê? Eu coloquei aqui um solzinho, né? Deixa eu fazer o sol aqui pra vocês. Vou fazer o sol, tá? Coloquei aqui o sol para vocês, tá? O solzinho aqui. Genoflexório. Isso, genoflexório o negócio que eu tava desenhando. Que é isso aqui, ó. Esse negócio aqui se chama genoflexório. Muito obrigado, Lilian. Então o que eu tenho? Aqui eu coloquei pra vocês o fisco, que a gente vai pedir o perdão para o fisco. Mas o meu professor de português colocou o quê? Deus, tá bom? Então tá aqui embaixo. Peço perdão para Deus. E aqui no nosso caso, como é tributo, vamos pedir perdão para o fisco. E eu tenho aqui remissão, né? Deixar um pouquinho mais longe para a gente ver. Remissão com dois S. E aqui esse genuflexor, onde a gente vai desenhar agora o menininho que vai fazer o perdão. Vai pedir o perdão. Vocês sabem, né, que eu tenho um tino com desenho muito bom. Sou praticamente um Niemeyer de desenho. Sem dar risada, tá? Que eu ainda não dei prova pra vocês ainda. Então tomem bastante cuidado com a risada de vocês. Mas aqui é o nosso menininho. Tá bom? Aqui temos então o nosso menininho. A remissão aqui com o nosso menininho no genuflexor. Flexório aqui. E agora qual que é o macete para vocês lembrarem que a remissão, pedido de perdão, é com 2S, tá? E não com C cedilha. É isso aqui, ó. Vamos lá. Não ficou tão perfeito o meu S, mas vamos lá. O que você tem aqui? Eu tenho o menino ajoelhado aqui no genuflexório, pedindo perdão para o fisco. E o fisco vai perdoar a dívida dele. Só que a nossa remissão é o quê? Remissão com 2S. Os 2S são as duas perninhas dessa pessoa aqui do menino, pedindo perdão então, do nosso contribuinte então, pedindo perdão para o fisco, tá bom? Então esses 2S têm as duas perninhas, beleza? Então vocês vão lembrar na hora da prova, esse desenho maravilhoso do professor aqui, e poder acertar a questão, justamente por quê? Porque eu consegui fazer um desenho para vocês, justificando o quê? Os 2S, as duas pernas da pessoa ajoelhada, beleza? Então espero que ajude vocês aí, esse meu desenho maravilhoso, para que vocês possam então acertar as questões que são necessárias. Inclusive na nossa, tá? Nossa prova também pode ser que caia e pode fazer à vontade o desenho aí, beleza? Certo, pessoal? Bom, dando continuidade, estou aqui. Já falamos então da remissão com 2S, tratando então lá das suas possibilidades. Vamos agora para aquelas questões que envolvem processo, tá?
processo ou judicial ou processo administrativo. O primeiro deles é o quê? Conversão do depósito em renda. Aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado pelo seguinte, a conversão do depósito em renda, primeira coisa, eu vou fazer o depósito judicial, tá? Vou fazer o depósito judicial para fins de discussão na justiça da cobrança judiciária, da cobrança do tributo. Então eu vou entrar com uma ação anulatória, faço o depósito judicial. Só que esse depósito judicial, de início, eu quero promover o quê? A suspensão do crédito tributário. Por isso, como a gente já viu, devo fazer então esse depósito no montante integral do débito sendo cobrado. Beleza? Fiz no montante integral. Era 1 milhão? Depositei 1 milhão. E aí vou discutir na ação judicial. Finalizou o processo judicial. O fisco então perdeu. Tá? O fisco perdeu, tem então a extinção do crédito tributário por conta da decisão judicial. Só que se o fisco ganhou a ação, ele vai fazer o quê? Ele ganhou a ação, permanece o crédito, ele vai pegar aquele depósito judicial e converter o depósito em renda. Tá? Vai trazer então aquele valor depositado para a renda do fisco, vai converter em renda do fisco. Quando ele faz a conversão desse valor, extingue o crédito tributário, provoca então a extinção do crédito tributário, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer com a conversão, eu vou depositar o valor em juízo para que eu venha discutir judicialmente se o débito é devido ou não. Chega no final, perdi a ação, tem a possibilidade agora então do fisco fazer a conversão do depósito em renda, beleza? Aqui nesse caso, vai promover a extinção do crédito tributário, porque como eu fiz o depósito para fins de suspensão, eu depositei no montante integral. Então, quando ele faz a conversão, é justamente o valor que estava sendo cobrado. Aí promove a extinção do crédito tributário. Beleza? Tome cuidado com uma coisa. Os tributos federais, hoje, eu tenho uma legislação federal que autoriza o fisco já de imediato fazer uso desse valor, convertendo já de imediato ele para renda. Tá? Então, a hora que você faz o depósito judicial para fins de discussão no processo, esse valor já é convertido em renda do fisco e aí ele já faz uso desse valor antes mesmo do fim do processo. E quando finaliza o processo, se o fisco ganha, já teve a conversão. Então ele já faz a extinção do crédito tributário automaticamente, já promove a extinção do crédito tributário por conta da sua vitória. Se ele vier a perder, eu tenho direito de recuperar o valor, de levantar esse valor. Por isso ele tem que fazer devolução imediata e preferencial. Beleza? Detalhe, se cair em prova, o STF tem a posição de que essa conversão é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque o fisco faz a conversão antes de finalizar o processo. O fisco usa o dinheiro antes de finalizar o processo. E esse depósito é meramente para fins de suspensão do crédito tributário. Tá? Não é porque ele está depositando ali porque ele entende que é devido. E com essa conversão você joga na possibilidade presumida de que aquele contribuinte realmente é devedor de tributo. Beleza? Então por isso o STF entende que seria inconstitucional. Na prática é melhor para o contribuinte. Tá? Eu tenho que confessar isso. Por quê? Porque muitas vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, quando estava na Fazenda Nacional ainda, você chegava na comarca fazer a conversão e o banco estava fechado. E as comarcas, principalmente longe da cidade que eu trabalhava na procuradoria, você chegava no local e estava fechado já. E a hora que você ia fazer conversão, não conseguia fazer conversão. Só quando eu retornasse de novo para a comarca, o procurador retornasse para a comarca, você fazia conversão de novo. E aí, se eu demorasse 2, 3 meses, o processo ficava em aberto. E os encargos desse processo em aberto permanecia nas costas daquele contribuinte. Beleza? Então, facilita porque finalizou o processo, não precisa da conversão. Já faz extinção daquela cobrança. Mas a gente não pode partir da premissa de que o contribuinte é devedor de qualquer valor só porque tem uma inscrição em dívida. Por quê? Há uma presunção de legitimidade na inscrição. Há uma presunção de legitimidade do crédito, mas presunção não é certeza. Passível, então, de prova em contrário. Beleza? Bom, outra forma que eu tenho também de extinção do crédito tributário, também por meio processual, é o pagamento antecipado, desculpa, não é processual, mas o pagamento antecipado via administrativa, né? Pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Aqui a gente viu o seguinte, quando há o lançamento por homologação, o que o contribuinte faz? Ele faz a composição dos critérios materiais do crédito, verifica a base de cálculo, verifica a alíquota, o montante do tributo e quem é o devedor. Tá? E faz o pagamento, se for o caso. E aí, nessa situação, ele apresenta para o fisco a declaração acompanhada do pagamento. E o fisco, então, tem um prazo de 5 anos para fazer a homologação. A homologação, então, com a extinção do crédito tributário, conforme previsto no parágrafo
4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, pode ser feito de forma expressa ou tácita. Tá? Expressa, dentro do prazo de 5 anos, o fisco vai lá e expressamente fala, olha, está homologado o crédito feito pelo contribuinte, extingue-se o crédito tributário, beleza? Se não fizer isso dentro do prazo de 5 anos, ocorre então a homologação tácita, que é quando, pelo decurso do prazo de 5 anos, o contribuinte não se manifesta, desculpa, o fisco não se manifesta, portanto teria o quê? A extinção do crédito tributário pela presunção de que o que foi feito pelo contribuinte está correto, porque o fisco tinha 5 anos para homologar, 5 anos para se manifestar e não se manifestou dentro desse prazo, beleza? Então nessa situação, quando eu faço o pagamento antecipado, para fins de extinção do crédito tributário, não há a extinção por enquanto. O que eu preciso é a homologação. Eu estou frisando bem isso aqui pelo seguinte, há uma diferença muito grande em extinção do crédito tributário, no meio homologatório, e a repetição de indébito de tributos lançados para homologação. Tá? Por quê? Aqui continua a mesma toada, a mesma prescrição legal. Se eu tenho pagamento antecipado, não é na data do pagamento que extingue o crédito tributário, e sim no momento da homologação, seja ela de forma expressa ou tácita, beleza? Mas a gente teve em 2005 uma alteração da legislação tributária, mais especificamente o inciso 1 do artigo 68 do Código Tributário Nacional, foi alterado pela Lei Complementar 118, tá? Essa Lei Complementar 118 trouxe algumas alterações e entre elas alterou justamente o artigo que fala da repetição de indébito. Por quê? Para evitar, a gente vai ver quando a gente vai trabalhando com vocês de decadência, para evitar a tese dos 10 anos para a constituição do crédito tributário, os 10 anos para o contribuinte repetir o indébito no lançamento para homologação, alterou-se o Código Tributário Nacional trazendo esta prescrição. Qual? No lançamento por homologação, para fins de repetição de indébito, extingue o crédito na data do pagamento. Beleza? Então toma cuidado. Para fins de repetição de indébito, quando o contribuinte vai entrar com a ação para repetir o indébito, para buscar aquele valor que pagou a mais, repetir o valor que foi pagar mais, ilegal, inconstitucional, ou simplesmente errou o cálculo, tá? Quando eu vou entrar com essa ação, extingue-se o crédito tributário na data do pagamento. Quer dizer o que com isso? Eu não vou ficar esperando homologar o prazo então homologatório de 5 anos, tá? De forma expressa ou tácita, para computar a extinção do crédito tributário e daí contar os 5 anos para fazer a repetição de indébito, beleza? O que eu faço? Pagou, é daquela data. Então hoje, com essa nova prescrição, principalmente depois de 2005, com essa nova prescrição, o que acontece? Tributos lançados pelo meio homologatório, eu não consigo mais fazer a recuperação dos valores durante os últimos 10 anos, só consigo fazer nos últimos 5 anos. Por quê? Porque conta da data do pagamento, não conta então da data da homologação. Mas veja bem, para extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156, conta-se da homologação. Homologou, de forma tácita ou expressa, aquele pagamento antecipado e o lançamento feito pelo contribuinte, estaria extinto o crédito tributário. Mas para fins de repetição de indébito, não. Para fins de repetição de indébito, eu conto da data do pagamento. Ou seja, hoje, para fazer repetição de indébito, as 3 espécies de lançamento, declaratório, ofício ou homologatório, contam-se no mesmo prazo. Quando? Quando fizer o pagamento. Beleza? Então tomem cuidado com isso com relação ao lançamento por homologação. Beleza? Outra forma de extinção do crédito tributário, aí já processual, é a consignação em pagamento. Consignação em pagamento é uma forma de processo, tá? Uma forma de processo que eu vou, de início, tirar a mora sobre o devedor e constituir o credor em mora. Por algum motivo, a parte não quer receber a obrigação que quero cumprir. E aí, para não me constituir em mora, até por isso que eu tenho que fazer a consignação antes, tá? A consignação tem que ser feita antes do vencimento daquela dívida, daquela obrigação. Então eu faço a consignação daquele objeto, a consignação de valores, a consignação de uma chave do imóvel, a chave de um carro. Por quê? Porque eu tenho lá necessidade de evitar a minha mora, beleza? E aí, como a parte contrária não justificou o porquê que estava deixando de receber, eu constituo então a parte contrária em mora. Então chamo ela no processo para que ela venha justificar o porquê que não quer receber aquele valor, beleza? Então nessa configuração eu consigo então ter uma ação dúplice, tira a mora do devedor e constitui o credor em mora.
No direito tributário, a gente relaciona isso aqui a dinheiro. Não vou fazer depósito de casa, depósito de carro, nada. Vou fazer depósito judicial de um valor que eu entendo devido. Tá? E nesse ponto já tem um diferencial entre a consignação em pagamento e o depósito judicial. Depósito judicial é para fins de suspensão do crédito tributário. Portanto, nesse caso, eu vou fazer o quê? O depósito no montante integral. Beleza? Agora, a consignação em pagamento, eu não preciso depositar o valor integral. Eu vou depositar o valor que eu entendo devido. Então, nesse caso, pode ser depósito de um valor menor. E o depósito judicial realizado para fins de suspensão do crédito tributário não é algo que vai provocar extinção, e sim a decisão com a conversão desse depósito em renda. No caso da ação de consignação em pagamento, o depósito é meramente para que eu tenha o valor depositado para tirar a minha mora, e a própria ação, sendo vitorioso, é que provoca a extinção do crédito tributário. Beleza? Agora, quais as situações que o Código Tributário Nacional prevê a dação em pagamento? Tá? Desculpa, a consignação em pagamento. Primeiro, recusa recebimento do valor pela administração fazendária ou exigência de pagamento de tributos ou penalidade pecuniária. Tá? O que quer dizer? O fisco pode se recusar a receber o tributo que eu quero pagar simplesmente do nada. Hoje é difícil acontecer isso porque eu não pago mais tributo na própria receita. Eu pago tributo no banco. Vou lá, emito o DARF e faço pagamento. Mas se acontecer e você ter que pagar e ele não quiser receber, ou vincular o pagamento ao receber de um tributo, de um outro tributo ou de uma penalidade, eu posso então ingressar com essa ação. Tá? Um exemplo, eu tenho que pagar o IPTU desse ano, tá? Só que a prefeitura fala o seguinte: se você não pagar o ano anterior, você não pode pagar esse ano. Então nem sequer vou emitir para você a guia de pagamento do IPTU. Nesse caso eu posso consignar, porque ele não pode vincular o pagamento do ano anterior a possibilidade de eu pagar esse ano. Então eu não preciso pagar o ano anterior, pagar esse ano. Tá? Posso pagar normalmente esse período e depois do ano passado ele vai fazer cobrança judicial, cobrança administrativa do jeito que ele me permite. Tá bom? Outra causa, subordinar o recebimento do cumprimento da obrigação subordinar o cumprimento da obrigação, o pagamento do tributo, a uma obrigação sem fundamento legal. Prevê então ali que você tem que pagar o tributo, mas para tanto eu vou te exigir alguma obrigação administrativa que não tem fundamento legal. Também eu não sou obrigado a cumprir nada que não esteja previsto em lei. Então posso também fazer a realização da consignação em pagamento. Agora o mais comum é o quê? Quando eu tenho dois entes federativos exigindo tributos sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo fato. Tá? Nessa situação é mais comum, essa é mais relevante para a gente porque é mais fácil de visualizar. Vamos pegar um exemplo. Tem uma empresa prestadora de serviço cuja sede é na cidade X, tá? E ela presta serviço entre outras cidades também na cidade Y, beleza? Nessa situação, vai-se, conforme a legislação, a lei complementar que regulamenta o ISS, em regra eu recolho na sede da pessoa jurídica prestadora de serviço. Mas, dependendo da situação, eu posso recolher também no local da prestação de serviço, beleza? Agora, os municípios querem receber, a sede quer receber, a prestação de serviço quer receber. Eles não querem saber para onde deveria ser pago, ele quer receber a parte dele. Por isso, muitas vezes, os dois municípios vêm cobrar esse contribuinte. E nesse caso, o que acontece? Eu devo para um deles só, não tem que pagar para os dois. Ou vai ser para a sede, ou vai ser para o local da prestação. Hoje o STJ traz uma regra para a gente no seguinte sentido: onde houver a disponibilidade de um pequeno estabelecimento empresarial, tá? Mesmo que de forma irregular, tá? E aí no regular não pensa em coisa ilegal, tá? Vou explicar por quê. Se paga o ISS no local da prestação e não da sede. Como é que vai funcionar? Eu não preciso montar uma filial no local que eu vou prestar o serviço, por isso de forma regular, tá? Para que eu possa prestar o serviço fora da minha sede. Posso ir lá prestar o serviço, mas se eu tiver que disponibilizar um pequeno estabelecimento empresarial, o que é estabelecimento empresarial? É o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário se utiliza de forma organizada para estruturar a sua atividade, prestar a sua atividade. E essa atividade pode ser indústria, comércio ou prestação de serviço. Tá? Então, nesse caso, se eu disponibilizar parte do meu estabelecimento, ponto cidade, de uma forma a ter um tempo de prestação de serviço lá naquela cidade, o ISS deve ser cobrado lá e não aqui na sede, beleza? O que acontece nessa situação aqui? Para quem eu vou fazer o pagamento? Tá? Eu tenho que analisar tudo isso, e se eu não souber analisar? E se eu não tiver certeza? Por isso, faça a consignação do valor para aquela entidade que eu entendo devido, ou é para a sede ou é para a prestação de serviço. E aí,
entro com a ação, cita nas duas partes. Esse tipo de ação cai muito em segunda fase, então pega no pé da gente não a parte material, e sim a parte processual, os pedidos principalmente. Por quê? Eu vou entrar com a ação e vou pedir para citar os dois federativos. Só que na sentença eu tenho que pedir o quê? Que o juiz extinga o crédito tributário com relação a um município com a conversão do débito, conversão do valor depositado em renda dele. E para outro município, que vai perder a ação, que seja feito o quê? A extinção do crédito tributário, anulando aquela cobrança feita por ele, porque ele não tem competência para a cobrança daqueles valores, beleza? Então eu tenho dois tipos de pedido, só que eu entro com a ação contra os dois e saio, fica de fora. Quem vai discutir agora são as duas municipalidades. Eles vão ficar discutindo a ação para saber quem tem competência para cobrar aquele tributo, quem pode cobrar aquele tributo. Então cada qual vai ter a sua manifestação e no final o juiz decide qual dos municípios tem o direito. Extingue-se com relação a um porque anulou, extingue-se com relação a outro porque converteu o valor em renda. Beleza? Essas são as formas então de extinção do crédito tributário por meio da consignação e pagamento. Tá? Já indo no processo administrativo, a gente tem o quê? Decisões administrativas irrefutáveis, que são aquelas decisões administrativas que reconhecem o direito do contribuinte ao não pagamento daquele tributo. Nessa situação, então, extingue-se o crédito tributário. Agora, se o fisco ganhar o processo, só vai extinguir então quando o fisco perder. Tá? Então, transitar e julgar o processo administrativo contra o fisco, extingue-se o crédito tributário. Agora, se o fisco ganhar, o contribuinte pode recorrer ao judiciário. Por quê? O Brasil adotou a jurisdição una. Então, a última palavra referente à justiça, referente àquela norma, referente àquele direito, vai ser dado por um juiz, tá? Por um judiciário. Então, ali, como adotou a jurisdição una, quem resolve a parte final seria o judiciário. Então, o contribuinte pode levar a sua causa para o judiciário, beleza? Por que a administração pública não pode levar? Porque ela mesma decidiu. Eu não posso agora, um juiz, entrar no mérito administrativo e falar, ó, administração, você errou aqui, você me desculpa, mas tem que cobrar do cara. Você pode até entender que não pode ser cobrado, mas eu, como juiz, entendo que pode ser cobrado sim. Por quê? Ele estaria entrando no mérito administrativo. E o judiciário não pode entrar no mérito da administração pública, no mérito da decisão administrativa, beleza? Salvo se na decisão administrativa houver alguma ilegalidade. Aí o judiciário pode analisar o caso, verificar a ilegalidade, anular a decisão pela ilegalidade, só que retorna o processo para o administrativo para que outros membros de um outro colegiado venham julgar aquela causa, beleza? Por isso que as argumentações do processo administrativo são muito restritas, tá? Eu não posso alegar no processo administrativo ilegalidade de lei. Eu não posso alegar no processo administrativo inconstitucionalidade de lei. Por quê? Quem tem a determinação para falar se é legal, se é constitucional, é o judiciário e não o administrativo. Então ali, o direito tributário fica restrito a que tipo? Base de cálculo, alíquota, interpretação da lei, mas nunca falar que a lei é ilegal. Mas nunca falar que a lei é inconstitucional. Salvo se eu já tiver um precedente judicial, um precedente vinculante, tá, no judiciário, súmula vinculante, incidente de resolução de demanda repetitiva, recursos extraordinários, recursos ordinários com repercussão geral, com repetitivo, tá? ADINHA, DECOM, aí sim eu tenho lá a força vinculante do judiciário em cima do administrativo, do Poder Executivo, aí sim ele pode reconhecer aquela incidência e promover a extinção do crédito, beleza? Mas, em regra, os processos administrativos têm um limite de argumentação e esse limite se perfaz em cima do quê? Da possibilidade de eu argumentar apenas partes formais daquele crédito, beleza? Bom, então aqui extingue o crédito tributário quando houver o trânsito julgar o processo administrativo contra a administração pública. Já no processo judicial, quando finaliza o processo judicial, eu tenho o quê? Decisões judiciais passarem em julgado ou transitada em julgado contra a fazenda pública. Contra a fazenda pública transitada em julgado, extingue-se também o crédito tributário. Beleza? Perguntinha que eu já vi cair, a gente acaba errando de bobeira, tá? Se tiver o trânsito julgado no processo administrativo, no processo judicial contra o contribuinte, extingue o crédito tributário e por quê? Não extingue. Por que não extingue? Porque se é contra o contribuinte, foi reconhecido que ele não tem direito a não pagar aquele tributo. Foi reconhecido que o tributo é devido. Portanto, mantém a cobrança. Por isso não vai ser extinta. Foi questão que caiu num concurso na segunda fase. Tá? Então percebam,
O trânsito julgado que extingue o crédito tributário administrativo ou judicial, processo administrativo ou judicial, é aquele contra a fazenda pública. Aí eu tenho a extinção do crédito, beleza? E a última forma que a gente tem de extinção do crédito tributário, para a gente finalizar a aula de hoje, tá? E na aula que vem a gente falar de prescrição e decadência, seria o quê? A dação em pagamento de bens imóveis, tá? Previsto no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. É quando eu tenho a possibilidade de entregar um bem imóvel para a administração pública para fins de extinção do crédito tributário. Mas veja bem, dação em pagamento de bens imóveis não se confunde com o pagamento. Primeiro motivo, pagamento inciso 1, dação em pagamento inciso 11. Do artigo 156, que traz o quê? As formas de extinção do crédito tributário. Portanto, são institutos diferentes. Se fossem iguais, estariam simplesmente no mesmo inciso, beleza? Com então incisos diferentes, são formas diferentes. Pagamento, eu faço independente do fisco aceitar ou não. Se ele não quiser aceitar, eu vou fazer a consignação em pagamento. Dação em pagamento, eu preciso de uma lei específica que venha trazer toda a formação da aceitação do bem. Eu tenho que justificar, fundamentar. Por quê? A administração não pode ficar comprando bens, adquirindo bens, se não for para uso. Eu não posso ter lá uma quantidade de bens dominicais ou dominiais, né? Simplesmente para trazer renda. Porque se o fisco pega um patrimônio do contribuinte e depois vai vender, ele pode perder dinheiro. E outra, ele vai ter que fazer leilão, fazer procedimento de licitatório, tudo isso para desfazer de um bem que ele poderia manter a cobrança em dinheiro. Se ele pode cobrar em dinheiro, para que ele vai pegar um bem? Então esse bem tem que ter um uso, tem que ter uma fundamentação. E a legislação vai trabalhar com essa ideia. Então pode ser que eu precise de um terreno para fazer um posto de saúde? Pode. E aí, fundamentadamente, eu vou falar o seguinte: olha, preciso de um posto de saúde nesse bairro. Por isso, vou fazer uma dação em pagamento e o contribuinte que tiver um terreno nesse bairro pode entregar esse bem, então, em dação em pagamento. Beleza? Outra coisa, preciso fundamentar também que esse bem eu tenho que ter um valor. E como vai chegar a esse valor? Quem vai avaliar esse bem? Também tem que previsto em lei. Por isso, para a dação em pagamento funcionar, eu preciso de uma lei específica que venha tratar de todos os pontos necessários para se ter a dação em pagamento. Porém, dação em pagamento de bens imóveis, não móveis, nunca móveis, de bens imóveis, promove a extinção do crédito tributário. Beleza? Bom, pessoal, a gente finalizou com vocês aqui as formas mais comuns de extinção do crédito tributário. Na aula que vem, então, a gente fala de prescrição e decadência e vou trabalhar todos os pontos referentes à prescrição e decadência e principalmente a interpretação que o STJ dá referente à decadência e à prescrição nos dias atuais. Beleza?